Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido com a maior diversidade celular e de funções. O nome vem de conjugar, unir, porque esse tecido promove a junção de outros tecidos. Analisando mais profundamente, as funções do tecido conjuntivo são primeiramente, como eu disse, adesão de tecidos. Por exemplo, na contração do bíceps, ele é ligado ao osso através de tendões que são tecido conjuntivo. A segunda função é a sustentação. O osso é um órgão, ou seja, um conjunto de tecidos, mas o tecido mais importante dele é o ósseo, que é um tecido conjuntivo que sustenta o nosso corpo. A terceira função é transporte. Tecido sanguíneo transporta substâncias, nutrientes, oxigênio, anticorpos, etc. E ele é o quê? Tecido conjuntivo. Além disso, nós temos a defesa do organismo. Nosso sistema imune tem leucócitos presentes no tecido sanguíneo também. A função número 5 é a reserva. A reserva de gordura que nós temos é feita pelo tecido adiposo, que também é um tecido conjuntivo. E por fim, o tecido de preenchimento. Entre um órgão e outro, temos líquidos com células para preencher esses espaços. Esses líquidos com células são tecido conjuntivo de preenchimento. As características do tecido conjuntivo são muita diversidade celular, como a gente pode ver. Tem tanto hemácias, quanto células do tecido adiposo, quanto anticorpos, células do tecido ósseo, etc. Além disso, o tecido conjuntivo é sempre vascularizado e neural, exceto o tecido cartilaginoso que a gente vai ver na próxima aula. Também tem pouca adesão celular, as células são muito espaçadas, cheia de preenchimento entre elas. Justamente por isso, tem muita substância intercelular, que podem ser de dois tipos. Amorfa, que é uma substância gelatinosa, sem forma definida, composta por águas, íons, pequenas proteínas e glicoproteínas. E também pode ser fibrosa, que podem possuir fibras de três tipos. Colágenas, que são fibras mais grossas e resistentes para sustentação do tecido conjuntivo. As fibras elásticas, que promovem elasticidade, e as fibras reticulares, que são um tipo específico de colágeno, bem fininho, super ramificadas e costuram os tecidos um ao outro, ou seja, prende cada coisa no seu devido lugar. Além disso, nós temos dois tipos principais de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser frouxo ou denso, e o tecido conjuntivo especial, que pode ser de vários tipos: ósseo, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo e hematopoético. Cada um a gente vai ver no seu devido momento. Vamos começar pelo tecido conjuntivo propriamente dito, que recebe esse nome porque ele faz o que está dito na palavra tecido conjuntivo, ou seja, ele conjuga, ele une diferentes tecidos. E esse tecido conjuntivo pode ser de dois tipos. O primeiro é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que é pobre em fibras, tem muita substância amorfa, tem propriedade adesiva, junta, une, gruda as coisas. Está presente na sustentação de epitélios ou preenchendo o espaço entre os órgãos. Agora vamos para o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado ou fibroso. Ele é rico em fibras não orientadas. Tem fibras do tipo colágeno, reticulares, mas principalmente fibras elásticas. Ou seja, esse emaranhado desorganizado de fibras possui muita elasticidade. Estão presentes em capa envoltória de órgãos como dos rins e do fígado, assim como na sustentação da nossa pele. Se eu fizer um corte perfurando a nossa pele, esse corte vai perfurar a epiderme, a lâmina basal, a camada papilar, que é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, chegando na camada reticular. Aí vai ocorrer um extravasamento desse tecido conjuntivo, gerando o que a gente conhece como cicatriz. Sim, pessoal, a nossa cicatriz é um extravasamento de tecido conjuntivo. E por fim, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso e modelado, que é rico em fibras orientadas, principalmente fibras de colágeno, que são famosas pela sua resistência. E ele resiste à tração dos músculos. Ele é utilizado nos ligamentos, ligando ossos a ossos, e nos tendões, que ligam ossos a músculos ou músculos a ossos. E existem diferentes tipos de célula no tecido conjuntivo propriamente dito. A principal e mais famosa é o fibroblasto. Em histologia, blasto é usado para se referir a uma célula jovem e que secreta algo. Nesse caso, secreta fibras, tanto colágenas, reticulares ou elásticas. Em seguida, nós vamos ver os macrófagos. São células fagocitárias, englobam bactérias, vírus, complexos proteicos estranhos ao nosso corpo. Faz parte do nosso sistema imune. Ele fica na corrente sanguínea e para sair de lá e combater os agentes invasores no tecido conjuntivo, ele precisa da ação dos mastócitos, que são células que possuem duas substâncias muito importantes. Primeiro, histamina, que é vasodilatadora. Com isso, os macrófagos conseguem sair da corrente sanguínea para atuar nos tecidos conjuntivos. Só que pode sair um pouquinho de sangue. Por isso, nós temos nos mastócitos a heparina, que é um anticoagulante. A quarta célula que a gente tem são os plasmócitos, que produzem anticorpos. E por fim, nós temos os adipócitos, que são células de reserva de lipídios. A gente tem em pouquíssima quantidade aqui no tecido conjuntivo propriamente dito. A gente vai ter em maior quantidade no tecido adiposo, que é o nosso assunto de agora. O tecido conjuntivo especial adiposo é o famoso tecido da gordura, como diz, composto por adipócitos e é vascularizado e neural. O tecido adiposo tem três funções principais. A mais conhecida de todas é a reserva de energia. Afinal, o fato da gente conseguir estocar energia é muito importante para a gente não precisar ficar comendo tudo todo momento do nosso dia. Mas além disso,
O tecido adiposo serve como um isolante térmico. A gordura varia menos de temperatura e ajuda a isolar o nosso corpo das mudanças de temperatura do ambiente. Por exemplo, a nossa contração muscular gera muito calor e a gordura ajuda a reter esse calor dentro do nosso corpo, mas também ajuda que o frio externo entre no nosso corpo, mantendo uma temperatura ótima para o funcionamento das nossas enzimas. Além disso, o tecido adiposo também promove proteção para o nosso corpo. Se não só proteção direta, quando você dá um soco na sua costela, por exemplo, tem uma camada de gordura ali, ajuda a não ter contato direto da mão da pessoa com o seu osso. Mas também produz uma proteção interna, meus amigos. Os órgãos, quando eles estão em atividade, eles ficam se mexendo e se esfregando um no outro. E ter gordura ali no meio alivia para poupar o atrito e o desgaste nesses órgãos. E por fim, a gordura também gera calor. Mas como? Calma, que isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Existem basicamente dois tipos de gordura no nosso corpo. Primeiro, e mais comum, a gordura amarela ou unilocular, em que o adipócito possui uma grande bolsa de triglicerídeos, um núcleo deslocado e a função de reserva. Se forma a partir do 5º mês de vida. Lembrando que a quantidade de adipócitos não se altera durante a vida praticamente. O que se altera é a quantidade de gordura dentro de cada célula. E essa gordura especificamente é localizada nos homens, principalmente na barriga, e nas mulheres, na perna, no bumbum e embaixo dos braços. O segundo tipo é a gordura marrom ou multilocular. Como vocês podem ver, possui várias bolsas de gordura, um núcleo típico, muitas mitocôndrias, por isso a coloração mais amarronzada. Existem filhotes de mamíferos e em mamíferos polares adultos. Ela não é localizada, pensa só no bebê. Ele tem gordura em tudo quanto é lugar. Não é mais acumulado na barriga e no bracinho. Não, tem no bracinho, tem na perninha, tem na barriga, tem no pescoço. Vale destacar que essa gordura é responsável por gerar calor através da proteína desacopladora que está dentro dessas mitocôndrias. Essas mitocôndrias são especializadas em gerar calor ao invés de gerar energia, como normalmente as mitocôndrias fazem. Elas desviam o H+ da síntese de ATP para a geração de calor. Por isso que os mamíferos polares conseguem hibernar com esses adipócitos gerando calor para sustentar esse organismo durante todo o inverno. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Deixo todos com um grande beijo, um abraço e eu fui.